A paz do Senhor Jesus, juniores. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, juniores, terceiro trimestre, que tem como tema Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. A história de Jacó, juniores, se encontra lá no livro de Gênesis 25, a partir do verso 24 ao 34. Também está lá no livro de Gênesis 27, continuação da história de Jacó, e finalizando no livro de Gênesis também 28, do 10 ao 19. Ali eu não vou estar lendo esses versículos, porque senão ficaria uma leitura muito prolongada, mas vou estar aqui relatando toda a história que se encontra nesses versículos. Jacó foi o segundo filho de Isaac. Jacó foi o irmão de Esaú, o irmão gêmeo de Esaú. Primeiro, Isaac casou-se com Rebeca, levou 20 anos para que Rebeca ficasse grávida. E quando ela ficou grávida de gêmeos. Ficou grávida de gêmeos. E dessa gravidez nasceu Esaú e Jacó. Sendo que Esaú era o primogênito. Por quê? O primogênito é aquele que nasce primeiro. Esaú ele nasceu antes de Jacó, mas logo em seguida veio Jacó. Jacó, diz ali a palavra do Senhor que veio segurando o calcanhar de Esaú. Ele nasceu logo em seguida, logo após Esaú. E naquela época era dada uma importância muito grande para a primogenitura. O filho que nascia primeiro, ele tinha os maiores benefícios, ele tinha direito à bênção do pai, as heranças eram maiores para aquele filho que nascia primeiro. E Esaú nasceu primeiro, então ele tinha por direito a esses benefícios. Mas um certo dia, Esaú ele voltava do campo, tinha feito uma caça, trabalhou muito, chegou muito cansado. Imagine aquele dia, Júnior, que o seu pai chega do trabalho e ele está muito cansado, com muita fome, mas ele está exausto. Esaú estava desse jeito, muito cansado depois de ter trabalhado muito. E ele chegou em casa naquele dia tão cansado e ele sentiu um cheiro gostoso. Imagina se aquele dia que seu pai chega em casa e sua mãe está ali preparando aquela comida, aquela janta que quando ele chega que vem aquele cheiro, aquele aroma que ele já começa a comer já só pelo cheiro, Foi o que aconteceu com Esaú. Jacó estava preparando um ensopado de lentilhas, mas que o aroma era maravilhoso. Imagina aquela comida cheirosa. Imagina aquela comida que tua mãe faz que é cheirosa. Esaú chegou ali, quando ele sentiu aquele cheiro, ele já ficou com vontade de comer só pelo cheiro. E ele começou a pedir a Jacó: me dá um prato dessa comida, me dá um prato dessa lentilha. E Jacó falou para ele: eu te dou, mas se você me vender a sua primogenitura. E Esaú fala para ele que assim: de que vale a minha primogenitura aqui nesse momento, se eu estou quase que a ponto de morrer de fome? Ele não deu importância à primogenitura dele, algo que era extremamente importante. Ele desprezou naquele momento. E Jacó falou que daria aquele prato de lentilha se ele jurasse que venderia a primogenitura dele. E naquele momento Esaú não pensou duas vezes e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E a partir daquele momento Jacó tinha o direito da primogenitura. Mas isso não
dava direito a Jacó era a bênção, né? Outras coisas. Ele tinha o direito da primogenitura. Mas um certo dia, quando Esaú já era... quando Isaac já estava idoso, ele tinha ficado velho, pai, né, de Esaú e Jacó. Ele já estava velho e ele perdeu a visão. Ele não conseguia mais enxergar. E ele falou que assim para Esaú: Esaú, vai lá caçar. Pega uma caça daquelas que você pega. Prepara uma comida bem saborosa para mim. Prepara aquela comida que só você sabe fazer. Aquela comida saborosa. E traz aqui para mim que eu vou te abençoar. Vou te abençoar. E naquela época era muito importante você receber a bênção do seu pai. Né? Naquela época, quando o pai abençoava, era direito de herança. Né? Ele dava as melhores coisas para o filho que ele abençoava. Então, Esaú, na mesma hora, pegou seu arco, sua flecha, preparou tudo ali, sua aljava e saiu para caça. Mas a mãe de Esaú, que era a mãe de Isaac, de Jacó, né? Ouviu o pai falando com Esaú. E falou com Esaú, e falou com Jacó, para ir lá, pegar 2 carneiros e matar, que ela iria preparar uma comida saborosa e e Jacó iria levar seu pai para receber a bênção. Mas Jacó sabia que o seu irmão era uma pessoa que tinha cabelo nos braços, né, a mão peluda, igual aqui o tio tem pelos, né? E Jacó não tinha, era liso, né? Não tinha pelo nas mãos, não tinha cabelo, era bem lisinho. Então ele falou para a mãe dele: mas mãe, meu pai vai me amaldiçoar se eu chegar lá, porque ele vai saber que eu não sou Esaú. Aí ela falou assim: não se preocupa, você vai lá, mata os carneiros lá, que eu vou preparar a comida, você vai botar uma roupa do teu irmão Esaú, e eu vou botar uns pelos de carneiro, e você vai se passar por ele, e vai receber a bênção. Olha só que coisa feia, né? Mentir para o pai, né? E naquele momento ali, Jacó, obedecendo a mãe, preparou tudo aquilo ali e foi lá para tomar a bênção. E o pai dele, quando ele chegou, né? Quando o pai dele chegou, o pai dele falou: chega aqui para perto, que eu quero ver se você é meu filho Esaú mesmo, porque a voz é do meu filho Jacó. Quando ele chegou, que ele colocou a mão, passou a mão na roupa, a voz é do meu filho Jacó, mas as mãos são do meu filho Esaú, porque ele sentiu os pelos. E ele comeu aquela comida saborosa, se fartou e no final abençoou a Jacó. Logo em seguida, depois que ele tinha acabado de sair, Jacó, Esaú chega com essa caça, prepara a comida e leva para o seu pai Isaac. Quando ele chega lá, que ele fala: pai, é o seu filho Esaú, aqui está a sua comida que eu preparei para você. E aí deu ruim. Isaac na mesma hora fala: mas quem era aquele que saiu daqui agora, que eu já abençoei? Esaú perdeu mais uma vez para o seu irmão Jacó, né? Através de uma mentira que foi tramada, começou todo um processo ali de inimizade entre os irmãos, né? Naquele momento ali, Esaú chegou a seu pai, pediu para que ele abençoasse, mas ele já tinha, Isaac já tinha abençoado já Jacó, não tinha como ele abençoar novamente Esaú. Ele abençoou,
falando que Esaú seria servo do irmão e teria que servir, né, fazer ali tudo para o irmão. E isso bateu no coração de Esaú e ele ficou com uma raiva muito grande, a ponto dele planejar que ele iria matar o seu irmão assim que seu pai falecesse. E quando a sua mãe, né, Rebeca, ouviu isso, né, teve que arrumar uma maneira de tirar Jacó dali. E ela foi lá, falou com o pai de Jacó, que era Isaac, que queria mandar Jacó para lá, para casa do irmão dela, Labão, para ali ele buscar uma noiva e casar-se ali, porque ela não queria que Jacó se casasse com as mulheres daquela terra, porque ela já vinha tendo problemas com as suas noras que eram daquela terra, de uma terra pagã. Então, com esse pretexto, Jacó foi para a casa do irmão Labão, irmão de Rebeca, que era Labão. Mas no caminho para a casa do irmão, Jacó teve um encontro com Deus. Jacó ali, quando estava a caminho da casa de seu tio Labão, ele chega um determinado ponto da sua viagem e ele deita para descansar. E ele coloca como travesseiro uma pedra. E ali ele dorme, descansa. E durante a noite ele tem um sonho na qual ele vê anjos subindo e descendo. E ali Deus fala com Jacó. Ali naquele momento Deus fala com Jacó e fala que ele faria uma grande nação de Jacó. A partir de Jacó seria feita uma grande nação e ele daria aquela terra aos descendentes de Jacó. E ali quando Jacó acorda naquele momento ali, ele fala que realmente Deus esteve com ele. E ele chama aquele lugar ali de Betel. Ele passa a chamar aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Então, depois de eu contar toda essa história para vocês, né, nós podemos tirar como lição, né, disso, e temos que compreender que Jacó, ele era uma pessoa, até o momento que ele teve um encontro com Deus. Jacó ele foi transformado no momento que ele teve um encontro com Deus. Aquele homem que era mentiroso, enganador, ele começa a ter uma convicção de que Deus iria prometer aquilo que ele tinha, que Deus iria cumprir aquilo que Deus prometeu a ele, que dele seria feita uma grande nação. Né? Então, juniores, o que nós temos que entender dessa lição? Que quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, Deus ele muda a nossa história. Antes de o tio aceitar Jesus, o tio era uma pessoa diferente, que faziam coisas que não agradavam ao Senhor, faziam coisas erradas, mas no momento que o tio encontrou a Deus, Deus entrou no meu coração e fez uma mudança, que aquela pessoa daquela época, hoje em dia eu não quero mais nem lembrar daquelas coisas. Deus ele muda a nossa história. O que nós temos que compreender é que quando nós temos um encontro com Deus, Deus ele muda a nossa história. Ok, juniores? Então o